Ela saiu com uma maleta de cartão e uma vaca que parecia mais velha do que sua idade. A maleta cheirava a papel úmido e a lembranças. A vaca, gitana ou gitana, dependendo de quem a chamasse, tinha no olhar a paciência das coisas que já foram parte de alguém. Era pouco para quem havia perdido tudo, era ainda assim o suficiente para começar. Se esta história chegou até você, fique comigo até o fim. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Diga refúgio se a história tocar seu coração. Seu like ajuda a levar histórias de esperança como esta a quem precisa ouvir. A estrada de terra que levava para San Miguel parecia conhecer todas as histórias que passavam por ali. Valentina caminhava junto à vaca, segurando com força a alça improvisada da maleta, sentindo o peso dos olhos alheios quando passava pelas aldeias. Tinha 14 anos, o rosto seco de quem não chorava há tempo, e uma determinação que vinha do lugar onde a tristeza se mistura com a necessidade de sobreviver. A maleta guardava os poucos papéis que restaram da mãe, uma receita escrita em letra torta, alguns contratos rasgados e uma fotografia desbotada. E o que cabia no bolso, uma moeda amassada e a promessa silenciosa de não se desfazer de gitana. Quando Ricardo falou, foi com a mesma voz que menciona uma dívida vencida. Não houve cerimônia, apenas um enfileirar de desculpas que soavam como argumentos para não chamar aquilo de abandono. Mateu e Bruno empurravam a ideia da venda e do esquecimento. Haviam mapas, documentos forjados e um notário que era mais amigo dos feitos do que das verdades. «Le damos la vaca, assim, para que no se muera de hambre», disse um deles, como se o presente em si valesse por justiça. E assim fizeram, deixaram à porta apenas gitana e a maleta. Na noite em que partiram, o vento trouxe de volta o cheiro da cozinha da mãe, leite, panela, um fio de fumaça e a sensação de que algo grande tinha sido arrancado de dentro de sua casa. Valentina sabia ordenhar, aprendera com a mãe, que lhe dizia: «O queso te pede paciência, no se apressa el queso, lo cuidas e ele te paga». Lembrava das mãos da mãe, graves como pedras polidas, que mostravam um ponto certo de sal, de calor e de espera. Cada gesto da mulher tinha sido uma lição, e agora esses gestos eram a sua herança. No caminho para San Miguel, a primeira noite foi passada sobre uma capela pequena, com imagens polidas pelo tempo. Valentina cuidou da gitana, oferecendo-lhe o pouco feno que trouxera e aquecendo as mãos na testa do animal. Às vezes, quando o frio apertava, ela murmurava palavras que aprendera ouvindo as vizinhas. «Dios se lo pague, madre», e sentia como se a presença da mãe estivesse ali, mais feita de aroma do que de carne. Ao amanhecer, encontrou Dom Arturo. Ele vendia cordas e consertava arreios. Tinha mãos largas e um rosto que se abriu numa gentileza prática. Não fez alarde sobre a maleta, não perguntou a quem ela pertencia. Ofereceu apenas um lugar para a gitana pastar perto do curral e alguns trocados em troca de trabalho. Limpar as esculturas de barro do mercado, varrer a praça, servir café e, de vez em quando, levar leite aos que não conseguiam mais sair de casa. Valentina aceitou. Não era o orgulho que a impelia, era a necessidade e a vontade de transformar o que tinha. Foi Dona Isabel quem, semanas depois, percebeu a maneira como a menina segurava o balde, como seu polegar aparava o fio de leite com a calma de quem sabia quando parar. Isabel era a dona de El Refúgio, uma queijaria construída com pedras gastas, telhado de telhas tortas e vidraças que tremiam com o vento. Tinha um passado escondido atrás da dureza. No olhar, uma tristeza vetusta. Na boca, um sorriso que vinha às vezes, como quem oferece proteção calculada. «Deixa ver esse braço», disse ela ao ver Valentina espremer o balde pela primeira vez na porta da queijaria. A menina mostrou as mãos, a pele crua, bocados de trabalho já impressos. Isabel olhou e não falou sobre o porquê de as mãos estarem assim. Falou apenas: «Se quer ficar, aprende comigo. Aqui não se vende alma, se vende queijo». Era rústica, mas a proposta era um abrigo.
A aprendizagem foi lenta, temperada de ordens e silêncios. Isabel ensinou como ferver o leite até quase cantar, como medir o coágulo pelo som do ralhar, como cortar a coalhada com o movimento certo. Não havia pressa, havia música nas pausas. Valentina aprendeu a cuidar do fogo, a sentir a temperatura na ponta do dedo, a reconhecer quando o soro estava do ponto certo. Nas manhãs de inverno, o vapor subia como uma prece da panela e os cabelos de Valentina se alinhavam no contorno da face, manchados de pó de queijo e esperança. O queijo se tornou linguagem. Primeiro foram pequenos discos, vendidos à vizinhança. Depois, encomendas feitas por comerciantes de San Miguel para festas e casamentos. Dona Remédios, a mulher que conhecia todo mundo e tinha um dom para criar confiança, passou a levar as encomendas à praça. Esse queijo tem mão de mãe, dizia, e as pessoas sorriam com saudade e compravam. O cheiro do queijo, ácido, doce, lembrando leite recém-ordenhado, começou a ligar Valentina ao seu passado e a um futuro possível. A cada venda, Valentina reunia pedaços de um destino que não sabia se queria seguir idêntico ao que perdera. Havia orgulho em ver o dinheiro entrar na caixa de madeira, orgulho em ouvir os elogios de Dona Arturo. Menina, oi, tu eres artesana. Isabel continuava dura. Não se esqueça que a vida é dura. O queso não perdoa se o sal for demais. Mas por trás da ironia havia afeto. Em noites de chuva, quando o vento quebrava os galhos no quintal, Isabel contava à menina histórias de sua juventude, de um homem que deixara a aldeia e de um filho perdido. Valentina ouvia e pegava conselhos como se fossem lenha para o forno. Serviriam para acender o fogo na hora certa. Houve um dia que marcou o passo do pequeno negócio para uma promessa. O senhor Aguilar, proprietário de um armazém e homem de muitas relações em San Miguel, provou o queijo em uma festa e perguntou quem o fazia. Dona Remédios, com um sorriso largo, apresentou Valentina. Aguilar avaliou o produto, mexeu no paladar e lançou a proposta que mudaria tudo. Se me fornece uma quantidade regular, eu levo para outros mercados. Posso garantir clientes na cidade grande. Valentina ouviu como se a oferta fosse tanto um medo quanto uma porta. Era a chance de sair do refúgio do dia a dia e alimentar sonhos maiores. Era também a possibilidade de expor seu trabalho ao olhar daqueles que nunca viram quem ela fora. Os primeiros envios foram uma mistura de nervosismo e encanto. Enquanto Isabel supervisionava a cura, Valentina embalava cada queijo com cuidado, fazendo pequenas marcas que só ela sabia ler. Um risco que lembrava a mão da mãe, uma dobra que fechava como um abraço. Dona Arturo ajudava com as entregas. O velho caminhão, com a lataria pintada de um verde que já teve brilho, era o símbolo da pequena ascensão que nascia das coisas honestas. As encomendas renderam mais do que dinheiro, trouxeram prestígio e expectativa. San Miguel começou a falar da menina que fazia queijos com receita de mãe e coragem de alma. Mas onde há prosperidade, há também cobiça. Ricardo, Mateu e Bruno, que continuavam a atuar com a mesma frieza de sempre, começaram a ouvir boatos. O notário, que fora amigo na hora de forjar papéis, era ainda mais amistoso ao telefone. Surgiram cartas, documentos registrados com assinaturas que não eram verdadeiras. Alguém dizia que a propriedade onde Valentina crescera nunca fora dela. Outros sussurravam que gitana era apenas pagamento simbólico, que a verdadeira herança tinha sido cedida a terceiros. O boato era um vento traiçoeiro, soprou nas bodegas, nos cantos do mercado e, inevitavelmente, chegou aos ouvidos de Valentina. Ela manteve a calma aparente, como se as mãos que amassavam o queijo tivessem força suficiente para amassar também a inquietação. Mas a noite em que encontraram o portão de El Refúgio rabiscado com palavras de ameaça, a sensação mudou. Alguém havia deixado marcas para lembrar que poder e dinheiro podiam se mover como sombras. Henrique, um dos ajudantes de Isabel, apareceu com marcas no braço, talvez de um bastão. Não era detalhar a violência que a história precisava, era mostrar a consequência concreta, medo, raiva e determinação solidária.
Mateu apareceu no mercado numa manhã de sol, com a arrogância de quem se sabe protegido. Aproximou-se da banca de Dona Remédios e, em voz alta, iniciou acusações. Essa menina não é dona de nada. Seus queijos são feitos com leite roubado. Você vende a ilusão. As palavras eram afiadas, a intenção era humilhar. A praça parou. Pessoas que antes tinham comprado e elogiado trocaram olhares. Valentina sentiu o peso da presença dele como uma mão no peito. Foi Dom Arturo, com a voz grave e a firmeza de quem conhecia o trabalho da menina, que pegou o espaço. Seus documentos, Mateu. Onde estão os seus? A senhora aqui vende honestidade. Quem dá prova disso é o povo que compra. Dona Remédios, com olhos brilhando, juntou testemunhas. Senhoras que tinham provado o queijo por meses, um padeiro que usava as fatias em seu pão e um menino que guardava os pratos vazios como troféus. A humilhação começou a perder força diante da autenticidade das vozes. Ainda assim, a semente da dúvida estava plantada. No anônimo da noite, alguém pôs em marcha um plano mais baixo, um ataque noturno ao curral onde Gitana dormia. Não houve morte, não havia cena gráfica, apenas medo e a marca que os temor deixa. Gitana amanheceu com o pelo sujo, o chucho de alguém que tivera medo. Valentina encontrou o animal e, num gesto que juntou lágrimas e força, passou as mãos no pescoço da vaca. Não te deixo, sussurrou. A comunidade soube cedo. A solidariedade começou a se organizar como se fosse uma roda, que girava para proteger os que giravam ao redor dela. A intervenção veio em muitas formas. Panadeiros ofereceram ajuda para vigiar a noite. O ferreiro consertou correntes e reforçou o portão. Dom Arturo e alguns homens levaram lanternas e mantiveram vigília em turnos. A polícia local foi chamada, não como mágica que resolve, mas como parte de um mecanismo que deveria garantir que ninguém cruzasse a linha. Lique Mendonça entrou em cena quando uma confissão começou a desenhar-se através do ruído. O notário que havia assinado havia escrito demais na hora errada. Sua letra tremida delatou-se ao ser comparada com registros de verdade. Um fragmento de papel, um recibo com carimbo errado, começaram a construir um caminho jurídico. O processo que se seguiu não foi da noite para o dia. Levou meses de depoimentos, de confrontos olhos a olhos, de perguntas que buscavam certezas onde antes havia sombras. Valentina, agora com 17 anos, apareceu no cartório com o corpo e a voz mais firmes do que a própria juventude poderia sugerir. Lique Mendonça era um homem de palavras calculadas, sabia transformar a fragilidade de um papel em chave que abre portas. Trouxe testemunhas, Dona Remédios com uma lista de vendas, Dom Arturo com recibos de compras de leite, um médico que atestou marcas de agressão no braço de Henrique. E, como peça fulcral, o próprio notário, que, acuado, acabou confessando que sua assinatura foi comprada por promessas e favores, não por razões legais, mas por conveniência. Quando o juiz leu a sentença, Valentina sentiu o peso de um sono antigo se levantar. Havia restituição de terras, reparação pela agressão, uma ordem clara de reconhecimento da herança. Não foi riqueza instantânea, não houve festa de cinema, foi justiça como ação concreta. Registros corrigidos, nomes restaurados, uma cadeia de responsabilidade que tocou Ricardo e seus cúmplices. A comunidade aplaudiu em silêncio no final da audiência. Ninguém jogou confetes, mas todos sabiam que algo essencial havia voltado ao seu lugar. O regresso ao rancho, agora oficialmente seu, foi simbólico. Valentina voltou aos lugares onde crescera com Gitana ao lado, sentindo sob os pés o barro que forjara suas primeiras horas. O cheiro mudou. Era o mesmo humus que lembrava a mãe, mas acrescido da promessa de trabalho. Isabel, Dona Arturo e as vozes do mercado estavam lá, como pilares invisíveis. A queijaria, El Refúgio, tornou-se centro e testemunha. As telhas agora não eram apenas abrigo, eram símbolo de que o trabalho tinha conselhos.
Nos anos que se seguiram, a queijaria expandiu com sabedoria prática. Valentina aprendeu a modernizar processos sem perder a alma do ofício. Instalou tanques melhores, cuidou da pasteurização com atenção, montou uma sala de cura que respeitava a tradição e as normas. Senhor Aguilar manteve suas parcerias e ajudou a abrir caminhos para vender em lugares mais distantes. A jovem agora comandava uma pequena equipe, ensinava, como um espelho do que Isabel fizera com ela, com uma rigidez que escondia ternura e uma disciplina que garantia qualidade. Mas a vitória maior não cabia apenas em resultados econômicos. Alguns anos depois, ao completar 22 anos, Valentina comprou um terreno vizinho e, junto com Isabel, inaugurou uma pequena escola de ofício, não só para ensinar a fazer queijo, mas para dar uma chance a meninas e meninos que, como ela fora, precisavam de uma mão e de um rumo. Havia sempre uma mesa de madeira para pagar a inscrição com trabalho, lavar panelas, arrumar currais, aprender a ler contratos simples e uma política clara: ninguém deveria pagar com humilhação. Em tardes de inverno, quando o sol morrera por trás das colinas e o cheiro do queijo se espalhava como uma lembrança de mãe, Valentina sentava-se com Isabel na varanda da queijaria. Olhavam gitana no pasto, já velha, ainda digna. "Você fez o que sua mãe queria", disse Isabel uma vez, com a voz rachada de emoção. Valentina olhou a marca na memória, o gesto de uma vida que virou ofício. "Ela me ensinou a esperar", respondeu, "e eu aprendi a transformar espera em trabalho." A comunidade que antes formava rondas noturnas cresceu para algo mais amplo, uma rede de negócios locais que criava oportunidades. Padeiros, ferreiros, mercearias e até o pequeno hospital cooperavam para manter um ecossistema. Quando um jovem precisava de um primeiro emprego, havia uma vaga para começar. Quando uma família passava perrengue, o mercado organizava um mutirão. O refúgio de Valentina deixou de ser apenas a queijaria, transformou-se em um ponto de apoio, igualitário e prático. No fim, a história de Valentina não se fechou num final de conto de fadas, onde tudo se resolve sem esforço. Pelo contrário, foi um trabalho cotidiano, feito de pequenas repetições e decisões firmes. Ela teve que perdoar em silêncio e escolhido não alimentar a raiva com suas próprias mãos. Ricardo e os outros lhe foram devolvidos pela justiça, mas ela não fez da vingança o centro de sua vida. Em vez disso, construiu um legado que oferecia dignidade a outros. Numa tarde de verão, quando o sol caía com um dourado lento sobre as colinas, Valentina levou um lote especial de queijos ao mercado de São Miguel. Havia uma placa pequena na banca: "É o refúgio, queços de Valentina." Pessoas que haviam provado o primeiro queijo anos antes sorriam ao ver o nome. Crianças, agora adolescentes, corriam entre os pés dos clientes. Isabel estava ali, um pouco mais encolhida pelo tempo, mas com aquele sorriso que já conhecíamos. Dom Arturo conversava com alguém sobre uma encomenda grande, o que garantia mais pedidos e mais empregos. Ela olhou para a gitana, que caminhava calma num cercado perto do mercado, e sentiu que todo o caminho, a maleta de cartão, as noites na capela, a vigilância em turnos, a audiência que retomou sua história, tinha valido a pena. O queijo sobre a mesa era ao mesmo tempo alimento e testemunho. Transformava leite em algo com valor, assim como Valentina transformava a perda em possibilidade. Quando a feira terminou e a luz foi ficando fina, ela ajudou a guardar as tábuas, contou os trocados e fechou a caixa registrada. Havia planos para a escola, aulas novas, parcerias com uma cooperativa na cidade grande e até um pequeno fundo para apoiar quem quisesse comprar animais sem depender de doações. Valentina caminhou até a varanda de El Refúgio e sentou-se com Isabel. A brisa trouxe o cheiro do queijo e o som distante do mercado que se despedia. Isabel segurou a mão da jovem como se essa mão carregasse o mundo. "Você achou a terra proibida que buscava", disse Isabel baixo. E o comentário não era sobre terra física apenas.
Era sobre espaço seguro, sobre direitos reconquistados, sobre a coragem de transformar a herança de uma mãe em algo que poderia sustentar muitos. Valentina sorriu, pensando em todos os passos, alguns dados na pressa da necessidade, outros na lentidão da técnica, que a trouxeram até ali. Pensou na maleta de cartão, agora guardada como lembrança, e na gitana, que havia sido muito mais que uma vaca. Fora cadeira de afeto, espinha de sustento e lembrança viva de que, mesmo quando a família falha, uma comunidade e um ofício podem restituir dignidade. A noite caiu com tranquilidade. No silêncio, ouviu-se apenas o mugido distante de gitana e o som do lago de leite que descia na panela. A história de Valentina havia começado com traição, com abandono, e terminado, não por acaso, mas por trabalho, justiça e misericórdia prática em reconstrução. Havia feridas, havia memórias que nunca desapareceriam, mas havia também um lar que agora pertencia a ela e a todos que ali encontravam abrigo. E enquanto as estrelas surgiam sobre São Miguel, Valentina prometeu continuar ensinando, continuar curando, continuar fazendo queijo que se parecia com a própria vida, simples, paciente e capaz de alimentar outros recomeços. Os dias que seguiram a inauguração da banca foram de trabalho que não parecia fim, como se uma nova colheita pedisse colheita sem pausa. Valentina levantava-se antes do sol para cuidar de gitana, mexer o leite nas primeiras panelas, vigiar a cura do queijo. À tarde, recebia jovens da vila na sala improvisada atrás da queijaria, onde ensinar o corte correto da coalhada, a limpeza dos utensílios, a paciência dos tempos de cura. À noite, a velha varanda de El Refúgio enchia-se de vozes, às vezes de risos, às vezes de queixas, sempre de conversas que alinhavam a vida comum. Isabel ia e vinha, mais lenta, mais firme. Havia dias em que se sentava à sombra e fechava os olhos, como se colhesse memórias para não deixá-las escapar. Outras vezes, punha o avental e ajudava, amassava um pouco de massa, contava histórias das filhas que nunca tivera e que agora apareciam nas roupas das meninas que corriam pela praça. Dom Arturo passou a dividir com ela o encargo de pensar logística. Quantos queijos poderiam ir ao mercado da cidade, quem pegaria encomendas maiores, como organizar o transporte de animais para as famílias que quisessem começar microcriação. A vila, que antes vivera sob um certo silêncio resignado, tornou-se uma teia de acordos e de responsabilidades. O que começou como um mutirão virou caixa comum. O caixa comum virou base para pequenos empréstimos a juros tênues. Os empréstimos deram o primeiro passo para aqueles que queriam comprar uma cabra, um porco, uma caixa de ferramentas. Crianças aprendiam a olhar para o trabalho com orgulho. Mães começaram a sonhar com um segundo turno de trabalho sem culpa. Havia honra em tudo aquilo, dignidade que brotava do suor repetido. Mas, como toda semente que se firma, também atraía vento. Veio primeiro o homem da estrada de terra, que apareceu numa manhã com um chapéu gasto e um caderno de folhas. Chamou-se Javier e disse que vinha da cidade, por indicação de um conhecido de Dom Arturo. Falou de prazos, mercados maiores, de feiras na capital, onde um produto rural autêntico poderia alcançar preço que dobraria o rendimento. Trazia uma proposta escrita, formal, que prometia levar El Refúgio a pontos de venda sofisticados, padarias finas, restaurantes que buscavam sabores originais. Era uma tentação difícil de ignorar. O papel citava logística, embalagens, pagamentos adiantados. «É oportunidade», disse Javier ao amontoado de gente que se aglomerou no quintal. «Posso garantir entrega semanal. Vocês aumentam a produção, eu cuido do resto. Não precisa se preocupar com os detalhes». A oferta acendeu desejos que ninguém tinha admitido antes. Havia famílias que sonhavam com a parede consertada, com uma nova cama, com acesso a remédios, com estudar. A promessa de dinheiro regular parecia a resposta pronta, mas a proposta trazia também condições: exclusividade temporal,
controle sobre preços, cláusulas que faziam o rosto de Valentina franzir quando lia bem as entrelinhas. Ricardo, que vinha às vezes buscar o trabalho dos dias que retornou à vida civil, ouviu falar da proposta. Sua presença sempre provocava ruídos na comunidade. Alguns ainda se recordavam da dor. Outros queriam acreditar numa reinserção sincera. Ricardo, em voz baixa, explicou que conhecia um comerciante na cidade e que poderia haver alternativa: vender direto, sem intermediários. Parecia disposto a tentar recompor laços pelo ganho comum. A divisão, pequena ao começo, virou discussão aberta numa reunião convocada para decidir. A escola que planejavam abrir havia sido um dos pontos de argumentação. Dinheiro rápido poderia acelerar seu início. Mas se a comunidade fechasse com um só comprador, poderia perder autonomia e ficar à mercê de preços baixos. Valentina sentou-se num banco de madeira, as mãos limpas de queijo ainda perfumadas de leite. Olhou para cada rosto. Mariela, que criara os filhos sozinha. Tomás, que cuidava de 3 cabras. A jovem Ana, que vinha estudar patologia dos queijos. Dom Arturo, sempre ponderado. Isabel, com as mãos juntas. A brisa trouxe cheiro de erva cortada e uma sombra de tensão. Não quero fechar a porta para oportunidades, disse Valentina quando a discussão acalmou. Mas também não quero vender nossa casa por ceder à pressa. Aqui há pessoas que vivem do que fazemos. Se formos oferecer tudo a quem pagar melhor na hora, o que teremos quando os preços caírem? Quem cuidará de quem não pode competir? Houve aplausos pequenos, alguns resmungos. Uma parte da vila parecia inclinada a aceitar a proposta de Javier pela segurança imediata. Outros pediam cautela. Uma voz jovem, a de Lupe, que passava tardes ajudando na ordenha, falou com uma clareza que surpreendeu. Podemos aceitar encomendas maiores, podemos ir à cidade, mas que seja com nosso selo, com a nossa gestão. Que a escola seja prioridade no contrato, que o comprador aceite que parte dos lucros vão ao fundo comunitário, que ninguém no El Refúgio perca sua voz. As palavras de Lupe encontraram eco. Surgiu então a ideia de formalizar uma cooperativa, um estatuto simples, registro em cartório da cidade, regras claras sobre divisão de lucros, direito a voto. A cooperativa significaria trabalho a mais, reuniões, papéis, um pouco de burocracia, mas também retorno coletivo. Dom Arturo aventou procurar um conhecido que ajudava cooperativas. Isabel perguntou se não haveria risco de a burocracia afastar as pessoas. Ricardo ofereceu-se para levar até a cidade documentos e conversar com o comerciante alternativo que conhecia. Javier, que assistia a tudo, mudou de atitude. Sorriu com profissionalismo e disse que podia esperar por uma resposta, mas que mercados grandes não costumam esperar eternamente. Era um lembrete discreto de que o tempo corria. A decisão foi adiada para a semana seguinte, quando se faria uma assembleia para votar entre caminhos. Durante os dias seguintes, o trabalho continuou, mas um novo elemento pairava nas rotinas. Temor por um futuro incerto e uma esperança nervosa de que a comunidade pudesse preservar sua essência. Numa tarde de chuva fina que deixou a terra com cheiro de lama e de vida, Valentina recebeu uma carta. Vinham dela palavras de alguém que outrora lhe fora ponte e que agora morava em outra província. Era Carolina, uma mulher que escrevera, em épocas de escassez, sobre modos de curar queijos e sobre como negociar melhor nas feiras. Nas entrelinhas, mais que receita, vinha um convite. Uma pequena amostra de produtores locais em que poderiam expor seus produtos com selo artesanal autêntico. Uma oportunidade organizada por uma rede de cooperativas amigas. Não era promessa de fortuna, mas garantia de visibilidade entre quem valorizava qualidade e histórias. Algo que, no fundo, El Refúgio já tinha de sobra. Valentina levou a carta à mesa da cozinha. Isabela pegou o papel com dedos trêmulos. É o que sempre dissemos, murmurou Isabel, que nosso trabalho fala. Talvez o mundo da cidade prefira o vestido novo e o brilho, mas há quem escute nossa voz.
A carta deu um alívio pequeno, mas significativo. Mostrou que havia muitos caminhos e que a pressa não precisava ser resposta única. Ricardo, ao ver a carta, sugeriu combinar as propostas, negociar com Javier e, ao mesmo tempo, apostar na rede de cooperativas de Carolina. Era um caminho de risco, mas também de potencial equilíbrio. Enquanto isso, o dia a dia mostrava as formas como a comunidade havia mudado. Ana, a jovem aprendiz, começou a anotar receitas e a experimentar com culturas locais. Tomás, depois de meses de trabalho, comprou a primeira jaqueta nova para o filho. Mariela organizou uma lista de famílias que precisavam de medicamentos, e o mercado se mobilizou para comprar remédios quando necessário. O pequeno fundo comunitário, com valores ainda modestos, tornou-se símbolo. Havia algo de emancipador em poder pedir um empréstimo sem humilhação. Numa dessas noites, quando o silêncio cobrira a vila e a lua desenhava um caminho prateado sobre o gramado, Valentina caminhou até o curral. Gitana pastava tranquila. Valentina encostou a testa no dorso macio da vaca e deixou as lágrimas virem, não de desespero, mas de reconhecimento. Todo o caminho percorrido, as perdas, os dias em que faltava pão, as noites frias, a audiência que quase a derrubou, formaram aquilo que agora resistia. A queijaria não era apenas um refúgio, era palco de uma nova história possível para muitos. Porém, nos dias que levariam ao encontro decisivo, veio outra notícia. Chegaram rumores de que uma agroindústria da cidade, uma firma com caminhões e alcance, começara a sondar produtores da região. Não era apenas um comprador itinerante, mas um grupo com logística e promessas de expansão. O nome circulava na praça como sombra. Trazer investimento era atrair transformações. Alguns acreditavam ser a chance de modernizar. Outros temiam perder controle e observar o que tinham com tanto cuidado ser engolido. A mesa de El Refúgio tornou-se palco de intensas conversas. Valentina, que sempre preferira o silêncio do trabalho ao discurso em público, sentiu o peso da liderança mais do que nunca. Sabia que sua decisão não seria apenas sobre a queijaria, era sobre o tipo de mundo que permitiriam que crescesse ali, em San Miguel. Na tarde marcada para a assembleia, a praça encheu-se novamente. Havia homens e mulheres que antes calaram-se, agora com vozes prontas. Havia jovens que traziam cartazes improvisados. Cooperativa é nossa voz, autonomia já. Havia também aqueles que, por medo do risco, apertavam os envelopes de propostas nas mãos como se fossem documento de salvação. No centro, uma mesa de madeira suportava os papéis. A proposta de Javier, a carta de Carolina, alguns rascunhos de estatuto e a lista de presença. Valentina olhou para Isabel, que segurava um lenço e sorria com olhos úmidos. Dom Arturo fez sinal para que se iniciasse e o murmúrio baixou. Palavras foram ditas em séries, argumentações em favor da cautela, histórias pessoais sobre dívidas e possibilidades, relatos sobre feiras em que o sabor do queijo abrira portas para pedidos. Quando enfim pediram que Valentina falasse, ela respirou fundo e falou com a calma de quem conhece o trabalho repetido. Nós trabalhamos com tempo, disse. O queijo não se faz por impulso, precisa de cuidado, de espera. Se vendermos nossa produção inteira por promessas, entregaremos a vida de nossas famílias a quem não conhece nossas manhãs, a quem não sabe do leite que sobe nas panelas ao amanhecer. Quero que cresçamos, quero que levemos nossos queijos à cidade, mas quero que seja nossa voz a decidir como. Que a escola que sonhamos exista antes da promessa que nos faça perder a dignidade. Houve aplausos, mas também cruzaram-se olhares tensos com aqueles que esperavam resposta imediata por necessidades urgentes. Ricardo levantou-se e falou breve, assumindo responsabilidade. Eu morri um bocado nas coisas que fiz, disse, olhando para Valentina. Sei o custo de pedir perdão. Posso levar documentos à cidade, posso negociar. Não trago promessas fáceis, só trabalho e vontade de ajudar a construir.
peço que confiem em ações, não só em palavreia. O clima ficou pesado como as nuvens antes da chuva. Era um momento de decisão que pesava igual para todos. A Assembleia marcou votação. Aceitar proposta com exclusividade, recusar todas as ofertas e seguir por conta própria, ou constituir a cooperativa e negociar condições que protegessem o fundo comunitário e a autonomia. Quando as cédulas começaram a ser contadas, Valentina sentiu o pulso acelerar. Não por medo do resultado, mas por consciência de que qualquer caminho escolhido exigiria dela e dos outros uma sequência de coragem. Olhou ao redor, vendo as mãos calejadas, os olhos de crianças que esperavam, a cabeça branca de Isabel erguida com dignidade. E pensou que, no final, o que importava não era a resposta escrita numa folha, mas a capacidade de manter no centro de tudo o cuidado com a vida humana. A contagem terminou. O resultado não foi unânime. As vozes se dividiram, mas uma maioria formou-se em favor da cooperativa, não por unanimidade, mas por vontade de não entregar a autonomia a quem prometia facilidades. Houve suspiros, algumas lágrimas e um silêncio que parecia um recomeço. Quando a Assembleia se dispersou, Javier reuniu os que o apoiavam e partiu com discrição. O homem da agroindústria, por sua vez, enviou representantes para conversar mais tarde, mostrando que a história não tinha fim simples. Haveria tentativas persuasivas e negociação dura pela frente. A cidade, pensou Valentina, parecia sempre seduzida por atalhos. A vila precisava aprender a resistir sem se fechar ao mundo. Mais tarde naquela noite, enquanto os últimos participantes se despediam, Isabel ficou mais tempo na varanda, olhando o céu. Valentina sentou-se ao seu lado. Gitana pastava calma num canto iluminado pela lua, que filtrava as nuvens. Fizemos o que podíamos, disse Isabel, com voz mansamente cansada. Ainda fazemos, respondeu Valentina. Amanhã vamos registrar a cooperativa, escrever o estatuto, chamar quem entende de contas. Vamos visitar Carolina e vamos lembrar que qualquer contrato deverá ter gente daqui olhando cada cláusula. Isabel sorriu. O vento trouxe o cheiro das ervas secas. Havia cansaço, mas também um fio de certeza que se tecia. A reconstrução era lenta, com escolhas que exigiam lucidez. Valentina sabia que a estrada seria longa, com tentações e armadilhas, mas também sabia que havia algo que o trabalho tinha lhe ensinado definitivamente, que se podia transformar uma perda em base de cuidado, que se podia criar proteção onde antes havia abandono. A noite desceu e as luzes das casas foram se apagando. No centro do vilarejo, alguém tocou um tambor pequeno, numa celebração miúda pelo novo passo dado. Longe, na estrada que descia para a cidade, luzes de carro cortaram o horizonte, sinais de que mercados maiores observavam. Valentina apertou a mão de Isabel com firmeza e prometeu silenciosa que não trocaria a alma do lugar por lucro fácil. Na manhã seguinte, enquanto pensavam nos passos práticos, um mensageiro conhecido trouxe um envelope selado com o brasão de uma firma grande. Era convite formal para negociar. Entre os papéis, havia também um telefonema agendado com um possível comprador da capital, pessoas que queriam ouvir a história de El Refúgio e, talvez, oferecer contratos. O dilema permanecia. Abrir portas para crescer, manter a autonomia, proteger os poucos que ainda não se sentiam capazes de nadar nessa nova corrente. Valentina e o Conselho Provisório da Cooperativa reuniram-se para traçar estratégias. Precisavam de um advogado que custaria, de um contador que entendesse cooperativas, de um plano de marketing que não entregasse a identidade do queijo. Pensaram em arrecadar recursos com uma feira interna, em pedir ajuda à Carolina e aos parceiros da rede, em negociar prazos com os compradores. Era o começo de nova etapa, não a promessa de salvação imediata, nem a certeza de sucesso sem esforço, mas a convicção de que, unidos, podiam escolher o ritmo das mudanças.
À tarde, Valentina colocou mais um lote de queijos para curar e escreveu uma lista de coisas a aprender: administração, leitura de contratos, negociação. Aprenderia como aprender a curar o queijo passo a passo. Quando o sol se pôs naquele dia, a vila parecia mais velha e ao mesmo tempo mais jovem. Velha pelas feridas que carregava, jovem pela capacidade de reimaginar o futuro. Havia muito trabalho adiante: registros, viagens, reuniões, negociações e a tarefa diária de manter o forno aceso e o leite bem cuidado. Mas também havia um sentimento novo nas vozes e nos gestos, de que eram capazes de decidir, juntos, como queriam crescer. E enquanto a lua subia mansa, Valentina recolheu-se para descansar 1 hora antes do nascer. Em sonhos, percorreu estradas que levavam a mercados luminosos e a feiras modestas, a bancas cheias e mãos que provavam seu queijo com um olhar emocionado. Acordou com a certeza de que a história seguiria, com provações, escolhas e trabalho, e que a cada manhã haveria que se levantar para transformar o leite em alimento e, junto dele, transformar o medo em possibilidade. Pela manhã seguinte, a praça principal de El Refúgio acordou mais cedo do que de costume. O frio ainda segurava o ar, mas havia movimento. Homens e mulheres carregavam bancos, tendas improvisadas, latas de tinta para pintar o banner. Crianças desenhavam o emblema da cooperativa, uma roda de queijo com uma cabra ao centro, e riam quando a tinta manchava os dedos. O cheiro de café fresco e de pão recém-assado se espalhava entre as conversas. Havia trabalho que precisava ser feito, e com ele uma espécie de calmaria determinada. Valentina tinha uma pilha de papéis sobre a mesa da cozinha quando Isabel entrou com um pote de compota. Sentaram-se juntas, os dedos remendando xícaras, e passaram a manhã a revisar o rascunho do estatuto. Era um texto simples, pensado para proteger mais do que para enfeitar. Quem podia entrar na cooperativa, como seriam as decisões, como repartir os excedentes, regras básicas de qualidade e, sobretudo, cláusulas sobre a manutenção da receita tradicional e do nome. Cada parágrafo trazia uma luta de precisão entre o ideal e o prático. Aqui, disse Isabel, apontando uma linha, precisamos deixar claro que nenhuma venda em grande escala pode ser feita sem aprovação de 3/4 dos associados. Não podemos ser vendidas peça por peça. Valentina concordou, com um olhar que era mais promessa do que explicação. Escrever regras era para elas uma forma de pactuar guardas no lugar de muralhas, não para impedir a portagem de entrar em contato com o mundo, mas para que o mundo viesse com as mãos nuas e os olhos abertos. À tarde, foram à cidade vizinha visitar Carolina. A estrada de terra, seca e batida, parecia se esticar entre colinas que guardavam o sol. Carolina as recebeu num escritório pequeno que cheirava a livros e a café forte. Havia mapas de rotas de feiras presos à parede e uma prateleira com manuais sobre gestão comunitária. Ela conhecia o terreno das negociações e tinha contatos que iam de contadores a uma advogada que trabalhava com cooperativas. Vocês fizeram bem em procurar formalizar, disse Carolina, com a calma de quem já vira projetos morrerem por falta de papel assinado. Mas não é só registrar, é ter clareza sobre a marca, sobre como pagar quem entra, sobre o que fazer quando um associado precisa vender a sua parte. Posso apresentar uma advogada e um contador que cobram pouco ou parcelam. Também há linhas de crédito para a aquisição de equipamentos que não comprometem a participação da cooperativa. Enquanto Carolina falava, Valentina anotava nomes e prazos. Havia uma lista de custos, sim, custo da abertura, certidões, pequenas taxas e o tempo do contador. Também havia implícita a possibilidade de receber adiantamentos de compradores. Carolina trouxe casos parecidos, vilarejos que, ao se formalizarem, conseguiram vender para restaurantes e mercados da cidade. Outros que aceitaram contratos que acabaram por padronizar o sabor e enterrar tradições. Cada caso vinha com uma lição, cada lição com uma escolha a ser feita. No fim do dia, a advogada que Carolina indicara, Lúcia, recebeu o conselho provisório na sala da Associação Municipal. Era uma mulher com a fala prática, que falava de cláusulas como quem descreve peças de uma máquina, precisão e encaixe.
Lúcia explicou que poderiam registrar a cooperativa em poucas semanas, que o estatuto precisava incluir quórum para alienação de bens e regras claras sobre gestão de excedentes. Também falou da possibilidade de cadastrar a marca, um passo importante para evitar que alguém registrasse o nome e depois exigisse royalties. Há mecanismos simples, disse Lúcia, para garantir que a identidade do queijo reste das pessoas daqui. Mas tudo isso tem custo e exige disciplina na governança. A tentação do dinheiro rápido é uma armadilha comum. É legítimo vender, mas há maneiras de fazê-lo sem perder autonomia. Enquanto conversavam, um telefonema marcado com um comprador da capital vibrava no bolso da camisa de Valentina. Era uma ligação que poderiam aceitar ali mesmo, em voz alta, diante de todos, com anotações e uma testemunha informal. Decidiram fariam a chamada, registrariam a conversa e não dariam respostas a propostas de exclusividade sem passar antes pela advogada. Quando a voz do outro lado se apresentou, era calorosa e bem articulada. O comprador falava de mercados maiores, de apreciar produtos artesanais, de uma rede que buscava autenticidade e estava disposta a pagar um preço maior por um fornecedor oficial. Ofereceu volume, rotatividade e sondou sobre capacidade de produção e prazo de entrega. Valentina ouviu cada proposta com a calma que aprendera a ter ao estagiar queijos em noites longas. Respondeu com verdade. Tinham limitações, poderiam produzir apenas um volume moderado, valorizavam a integridade do processo e não aceitariam padronização que comprometesse o sabor. Pediu que o comprador enviasse por escrito uma proposta inicial, com prazos, preços e cláusulas sobre propriedade da marca. O comprador hesitou. A objetividade do mercado costuma preferir acordos verbais sobre afinidades poéticas, mas aceitou. Ao desligar, houve um misto de alívio e tensão. Havia ali a possibilidade de compostos e de futuro. Havia também o risco de ceder o que não devia. Alguns presentes ficaram entusiasmados. Havia famílias que contavam com meses de safra para pagar dívidas antigas, e o olhar de necessidade puxava para o imediato. Outros, principalmente as mais velhas, lembravam dos que tinham vendido terras por troco e do arrependimento depois. Vamos fazer uma assembleia especial, propôs Isabel. Antes de qualquer coisa por escrito, mostramos o esboço do contrato. É importante que ninguém assine sozinho. Houve murmúrios de aprovação. Era uma salvaguarda simples, o coletivo como freio. Nos dias que se seguiram, a vila transformou o trabalho em celebração e em arrecadação. Organizaram uma feira para angariar fundos para custos de registro. Não apenas venda, mas troca. O pão da Dona Maura por uma fatia do queijo novo. Uma oficina rápida sobre técnicas de cura em troca de contribuição. Uma pequena exposição sobre a história do lugar. Moradores de povoados vizinhos vieram curiosos, e aos poucos, o movimento que antes fora tímido ganhou fôlego. Crianças ajudaram a enfeitar barracas, jovens cuidaram da logística, Valentina coordenou a qualidade dos queijos, certificando-se de que cada peça mostrasse o trabalho coletivo. O estande de El Refúgio tornou-se um espaço de encontro. Pessoas da capital, atraídas por relatos e por um pequeno post de Carolina em um grupo de feiras artesanais, experimentaram os produtos e elogiaram. Um senhor comprou 3 peças e disse, com a voz baixa, que sentira ali algo que lembrava sua infância, o queijo da avó. Uma dona de restaurante anotou o contato, falando de um cardápio que premiava produtos com história. No fim do dia da feira, contabilizaram o suficiente para pagar parte do contador e a taxa de registro, e, mais importante, o suficiente para mostrar que havia um mercado disposto a valorizar o que produziram. O que os números não contavam, porém, era o efeito moral. Dentro do vilarejo, a confiança crescia. Pessoas que antes tinham medo de empreender começaram a se sentir parte de algo que lhes pertenciam. Mas a noite não apagou as vozes contrárias. O representante da empresa agroindustrial apareceu na periferia da feira, acompanhado de 2 homens de ar discreto. Não se aproximaram do estande principal, preferiram observar com a distância de quem mede riscos. Valentina virou-as de longe e sentiu de novo a tensão.
A presença deles era um lembrete de que havia quem desejasse acelerar o processo por vias menos transparentes. Não os provoquem, disse Isabel, tocando o braço de Valentina. Observe, documente. Se vierem com propostas, que venham por escrito. Javier apareceu na noite seguinte. Trazia consigo um silêncio que não era inércia, era prudência. Contou que tivera conversas com vizinhos e que nem todos estavam seguros em assumir compromissos. Alguns proprietários precisavam da liquidez. Outros, assustados diante da burocracia, imaginavam vender para a agroindústria como solução simples. Javier propôs um mecanismo, pagar antecipos aos mais frágeis, com garantia de que isso não implicaria alienação da participação na cooperativa. A proposta exigia cautela, poderia resolver urgências sem entregar o controle. Lúcia avaliou. Era factível, desde que registrado e com garantias claras sobre o caráter temporário do adiantamento. As semanas passaram com o trabalho de costura. Aperfeiçoavam o estatuto, recolhiam assinaturas, marcavam a assembleia de fundação e preparavam uma reunião pública para analisar qualquer proposta que chegasse. Havia um plano para o primeiro contrato com o comprador da capital, um teste de 6 meses não exclusivo, com cláusula de proteção da receita e do nome, com preço mínimo garantido e cláusula de revisão. Era um texto que tentava conciliar prudência e ambição. Na véspera da assembleia, Valentina caminhou sozinha até o pasto onde Gitana pastava. A lua estava alta, a brisa trouxe silêncio e o farfalhar das folhas. Encostou-se no velho carvalho e deixou que o peso dos dias se assentasse nos ombros. Pensou em como todo o trabalho prático, ordenhar ao amanhecer, cuidar da cura dos queijos, escolher o sal, tinha agora outra camada, a de quem aprendeu a negociar proteção em termos claros. Havia ainda a incerteza maior. Se aceitassem um grande comprador, como manteriam viva a intimidade do queijo? Se recusassem, como pagar as dívidas daqueles que precisavam? Entre a urgência e a visão de longo prazo, a vila permeava fragilidade e força, e Valentina sentiu que sua tarefa era traduzir o temperamento do lugar em regras que protegessem tanto as pessoas quanto a essência do que produziam. Quando a manhã da assembleia chegou, a praça estava mais cheia do que de costume. Havia visitantes, curiosos e pessoas que nunca antes participaram de decisões públicas. Sentaram-se em cadeiras dispostas em arco. No centro, a mesa com um estatuto, a proposta de contrato do comprador e a cópia de uma minuta para adiantamentos aos necessitados. Ao seu lado, Isabel manteve o olhar firme, como quem segura o tecido de uma tenda contra vento que insiste. Valentina subiu a pequena bancada improvisada e olhou para cada rosto. A voz lhe saiu clara, sem teatralidade, apenas com a firmeza de quem fala por aquilo que já viveu. Hoje não vendemos apenas queijo, começou. Vendemos nossa história, nossa maneira de curar, a confiança que criamos uns nos outros. Podemos crescer, precisamos crescer, mas não podemos perder o que nos trouxe até aqui. Houve aplausos leves, muitas cabeças concordando. Então, um homem do fundo levantou a mão. Era Ramiro, dono de poucas vacas, com contas a pagar desde a seca. Sua pergunta foi direta. Se houvesse um comprador oferecendo dinheiro à vista, a cooperativa poderia dar adiantamento para que ele quitasse a dívida e voltasse a produzir? Valentina e Javier trocaram um olhar. Era o tipo de pergunta que trazia um nó da história, a identidade frente às necessidades. Isabela falou em nome da prudência, Lúcia explicou as garantias possíveis. O Conselho Provisório apresentou a minuta de adiantamento, com prazo curto e com a obrigação de devolução em parcelas feitas com a venda de produtos. Propuseram ainda que qualquer adiantamento só seria feito após avaliação do Conselho e com registro por escrito, para evitar vendas precipitadas. A votação, quando veio, foi por maioria, mas não por unanimidade. Alguns aceitaram com alívio, outros saíram com os olhos baixos, temendo que qualquer medida fosse insuficiente. Ainda assim, o que ficou claro foi a decisão de enfrentar a passagem para um mundo maior sem abrir mão de regras.
Firmaram o estatuto, elegeram a primeira diretoria e marcaram a data da assinatura de testes com o comprador, com a condição, repetida à exaustão, de que tudo passaria pelo advogado. Naquela noite, ao fechar-se a reunião, Valentina percebeu que o ar da vila parecia diferente, menos ansioso, mais preparado. Sabiam que os meses seguintes trariam visitas, mais telefonemas, contratos por vir. Sabiam também que haveria embates, o representante da agroindústria já se movia em sombras. Mas agora existia algo que se tornava palpável, a capacidade de dizer não e de dizer sim de maneira consciente. Ao deitar-se, Valentina segurou o rascunho do contrato teste contra o peito. Gitana cochilava aos pés da cama e o som constante do forno no quintal era uma batida que lembrava os dias de trabalho. Ela dormiu com a sensação de que a luta que vinha adiante não seria apenas jurídica ou econômica, seria, sobretudo, cultural. Ensinar o mercado a reconhecer o valor daquilo que não se mede só em quilos, mas em história, em cuidado, em tempo. E acordou pronta para, no dia seguinte, receber um visitante da capital que havia pedido para conhecer a produção ao vivo, um encontro que prometia definir mais uma vez até onde El Refúgio estava disposta a ir.